Agora passamos a palavra ao nosso irmão Otávio Marquezine, que proferá a palestra de hoje. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, irmã Samira. Gratidão pela oportunidade que me renova de poder estar junto com os irmãos de São Paulo, especialmente aqui nessa atividade tradicionalmente realizada pela loja Raja Yoga e tão belamente executada, que nos inspira e que possibilita a irradiação dessa energia curativa com seu potencial transformador em benefício da humanidade. Estava eu com a possibilidade de me encontrar presencialmente na cidade de São Paulo, nesse dia de amanhã, quinta-feira, e combinamos há algumas semanas a possibilidade de fazermos um encontro presencial. As circunstâncias ainda não nos permitiram vivenciar esse reencontro presencial. Não poderei estar em São Paulo na quinta, mas eventualmente em dezembro assim eu estarei, e se o calendário e a vida nos permitir, quem sabe estaremos juntos para nos reencontrar, abraçar e congraçar na sequência dos trabalhos que a Sociedade Teosófica nos oportuniza realizar juntos. De qualquer modo, antecipamos a possível fala e hoje temos a chance de compartilhar percepções sobre esse título, O Enigma do Bem e do Mal. Uma apresentação semelhante foi realizada há pouco tempo num encontro de jovens na Serra Gaúcha, em que um grupo de teosofistas e buscadores teve a oportunidade de fazer reflexões sobre textos e trechos conhecidos desse material que nós temos como as cartas dos Mahatmas. O evento na Serra Gaúcha tinha por tema geral um guia do buscador quanto à vida espiritual, e num determinado momento nos apresentou justamente uma indagação quanto ao que é o bem e o mal, como isso se dá na nossa experiência existencial e qual é a fonte daquilo que nós temos então como as mazelas em meio à experiência que nós temos enquanto seres humanos junto à humanidade, o local onde nos encontramos. E expôs um pouco dessa reflexão que me toca e especialmente baseada a partir daquele encontro na assim indicada famosa e polêmica Carta 88 no conjunto histórico desse material trazido ao mundo, a partir da comunicação que esses grandes seres tiveram com o que se diz são chelas leigos. Então, um chela, na linguagem oriental, é um discípulo. Normalmente, os discípulos são oficialmente aceitos depois de um período probacionário, e aceito porque alguns mestres espirituais, Mahatmas assim conhecidos, aceitam aprendizes no processo de emancipação da consciência humana para ensinar mais diretamente. Então, quando nós rompemos historicamente o silêncio das idades para que grandes seres com essa envergadura de desenvolvimento espiritual abrirem comunicação com pessoas que são como eu e você, interessados em assuntos da espiritualidade, mas sem talvez ainda terem definitivamente ingressado nessa senda de libertação, porém conseguiram abrir uma possibilidade de comunicação na condição então indicada como de Tchela leigo. Então, não é um monge e não é necessariamente um ser que tenha produzido a possibilidade de entrar em contato direto com um instrutor espiritual. Mas essa comunicação ocorreu e ela ladeia o momento inicial de fundação da Sociedade Teosófica, em que rasgões dos ensinamentos esotéricos são apresentados ao mundo. E essa famosa e polêmica Carta 88 começa tratando um pouco sobre o que é a ideia de Deus, e depois toca sobre a questão do bem e do mal, que nos faz deparar diante mesmo dos mais elevados ideais,
com circunstâncias que nos fazem questionar se há bem, se há mal e por que isso ocorre naquilo que é a nossa experiência existencial. E essa carta começa nos falando um pouco sobre, talvez, uma ideia algo não tão próxima da realidade, quando construímos uma imagem de um Deus pessoal, fora do universo, inclusive, de um modo mais direto, fora de nós mesmos. Os Mahatmas, nesse ponto, mencionam que talvez essa ideia crie mais a ideia de uma expressão que eles usam em francês, um loup-garou, ou um bicho-papão, do que a essência daquilo que é divino. E eles seguem avançando, falando que não faz sentido que se questione quanto a eles, que seriam agnósticos. Talvez eles pudessem ser considerados panteístas, ou seja, aqueles que percebem Deus em tudo e em todas as coisas. Não são eles negacionistas do que possa ser o sumo segredo do universo, mas são, de algum modo, questionadores quanto à ideia de que exista uma consciência separada do universo como manifestação da vida divina e separada por consequência de cada um de nós. Quando nós imaginamos que essa superconsciência, que isso que é a sacralidade, o ponto essencial de toda a manifestação, está dentro de todos os seres, podemos talvez perceber que ele está também dentro dos seres que nós temos como iníquos, inadequados, incorretos, maus, cruéis, e isso também nos espanta. Numa tradição ocidental, nós construímos muito a percepção do bem e do mal como forças isoladas e externas a cada um de nós. Se nós fizermos um recorte e tentarmos compreender essa questão num ponto de vista oriental, encontramos, por exemplo, na Bhagavad Gita, o diálogo entre Krishna e Arjuna, no qual Krishna indica que ele está em tudo e em todos, inclusive naquilo que nós temos como mal. Como assim? Se nós voltamos à tradição ocidental cristã, vamos verificar um momento importante na caminhada de Paulo, no seu processo de emancipação de consciência, em que, refletindo profundamente quanto às suas escolhas, seu modo de vida, seus ideais, diante daquilo que é a experiência empírica da existência, perguntar-se, num estado profundo de autoanálise necessário e que precisa ser realizado por cada um de nós, atônito, chegando na conclusão: Pai, por que o mal que há em mim eu faço e o bem que há em mim, esse eu não consigo realizar? Assumindo uma responsabilidade de que isso está dentro dele, ou seja, dentro de cada um de nós. Platão, indagado sobre a causa do mal, teria indicado que Deus está inocente e que isso que produz sofrimento, miséria, tristeza, é de uma responsabilidade dos humanos colocados dentro da possibilidade de experimentar a existência. Nesta carta 88, Mahatma diz que a natureza é destituída de bondade ou maldade e que aquilo que produz dor e sofrimento é atribuído ao ser humano, ali indicado como o único agente livre na natureza, dotado, pois, numa outra linguagem, de livre-arbítrio, para aprender que é um escolhedor e que é responsável pelas suas escolhas, responsável por tudo que movimenta no mundo em manifestação. Seja ele responsável por aquilo que produz alegria aos demais, ou mesmo tristeza a todos os demais. E que numa lei de equilíbrio e de harmonia tem em si a possibilidade de usufruir as consequências de tudo aquilo que ele movimentou.
Em alguma medida, talvez possamos ampliar essa percepção e constatar que existe uma consequência individual e coletiva. E nesse sentido, Platão, quando fala sobre a causa do mal, indica não a ideia apenas de um ser humano isolado, mas da humanidade como um conjunto dentro da experiência evolutiva na unidade da vida, de seres que, num processo de aprendizado, convivem e aprendem o sentido da vida, como sentido último. Então, a humanidade é aquilo que forja as consequências a partir da escolha individual e coletiva, e quando falamos individual, de cada um de nós, daquilo que é a nossa experiência e a nossa forma de viver. É tão curioso porque parece que nós falamos de fraternidade e nos perguntamos aonde existe fraternidade num mundo dividido em opiniões cada vez mais antagônicas? Onde existe fraternidade num mundo em que nós vemos tanto sofrimento, expiação, e chegando mesmo àquilo que nós temos como crueldade? Um dos mantras tradicionais de abertura das atividades teosóficas, apresentado sob inspiração do nosso presidente Arundale, justamente nos fala de um questionamento dos seres que produzem dor e sofrimento de um modo inconsciente, e também daqueles que produzem dor e sofrimento não tanto inconscientemente, mas deliberadamente. Ele segue na sua reflexão dizendo que eles possam ser tocados a volver para vós, comunidade da vida, e servir-vos, por não compreender exatamente o que é a harmonia universal ou a unidade da vida. Eu vou me permitir ler um pequeno trecho de poemas, de versos, de um grande mestre espiritual que esteve até pouco tempo nesse plano de existência conosco, de uma tradição zen budista, um, um vietnamita que passou exilado muito tempo da sua vida na Europa, na França, e que retorna depois, quase no momento da morte, ao Vietnã. Estou falando de Thich Nhat Hanh, e ele tem uma poesia muito forte, nos trazendo a possibilidade de uma autorresponsabilidade quanto a tudo que nós vemos no mundo. Porque talvez tenhamos uma tendência acerba de nos colocarmos como vítimas, ou talvez numa posição de bondade diante de um mundo em que as pessoas talvez não sejam tão bondosas. Ele assume uma responsabilidade da humanidade como um aprendiz da luz espiritual, como um aprendiz daqueles que se colocam como verdadeiros benfeitores da humanidade, que o há, servos da luz e benfeitores da humanidade. O há, na tradição oriental, como os grandes bodhisattvas, aqueles que estão em vias de se tornar Budas da compaixão. Na tradição ocidental, dos grandes santos, mártires de uma bem-aventurança e de uma beatitude, aprendizes da unidade da vida. Nós talvez ainda sejamos aqueles que estão tentando aprender a aprender verdadeiramente para, conseguindo alcançar esse nível de aprendizado, pôr-se efetivamente numa senda de libertação, de aprendizado e de transcendência. Thich Nhat Hanh escreve no poema chamado Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes. Ele diz o seguinte: não digam que parto amanhã, porque hoje ainda estou chegando. Olhe profundamente, a cada segundo estou chegando, para ser um botão de flor em um ramo de primavera, para ser um passarinho com asas ainda frágeis, aprendendo a cantar em meu novo ninho, para ser uma lagarta no coração de uma flor, para ser uma joia escondida na pedra. Estou ainda chegando, chegando para rir e para chorar, para ter medo e esperança. O ritmo do meu coração é o ritmo do nascimento e da morte, de tudo o que é vivo. E aí vem, nos seus versos,
força e estarrecimento. Ele diz: Eu sou a libélula em metamorfose na superfície do rio, e sou também o pássaro que mergulha no ar para engolir a libélula. Eu sou a rã que nada feliz nas águas claras de uma lagoa, e sou a cobra que silenciosamente se alimenta da rã. Eu sou a criança em Uganda, só pele e osso. Minhas pernas tão finas como varas de bambu. E sou também o comerciante de armas que vende armamento letal para Uganda. Eu sou a menina de 12 anos refugiada em um pequeno barco que se atira no oceano para ser violentada por um pirata do mar. Eu sou o pirata. Meu coração ainda não é capaz de ver e amar. Eu sou um membro de uma gangue com muito poder em minhas mãos. E sou o homem que tem que pagar sua dívida de sangue para o meu povo, morrendo lentamente num campo de trabalho forçado. Minha alegria é como a primavera, tão cálida que faz as flores se abrirem por toda a terra. Minha dor é como um rio de lágrimas, tão vasto que enche os quatro oceanos. Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes, para que eu ouça todos os meus gritos e risadas de uma só vez, para que eu veja que minha alegria e minha dor são uma só. Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes, para que eu possa despertar e a porta do meu coração possa ser deixada aberta, a porta da compaixão. A gente tem uma tendência de olhar o mundo e segmentá-lo em bem e mal, agradável e desagradável, certo e errado. E quando Thich Nhat Hanh olha para a humanidade e diz: Eu sou um aprendiz, eu vim para descobrir a tristeza e a alegria, a vida e a morte, e eu sou aquele que causa o sofrimento e aquele que causa a alegria. Eu sou o que está tentando aprender e o que tem a sua vida ceifada. Isso é um chamado de responsabilidade que a gente tem o costume de sentir ou de perceber. Na mesma tônica, tem um texto budista em que a gente vê um jovem rei ascender ao trono e com sabedoria, quase como Salomão, que tendo o contato e a possibilidade de estar num encontro íntimo com Deus, em comunhão com aquilo que é sagrado, diante da possibilidade de pedir qualquer coisa, a única que ele pede é sabedoria. Sabedoria. Esse jovem rei lá no Oriente, antes de ascender ao trono, tem a possibilidade de se encontrar com um sábio e lhe pede conselhos de como governar. E a gente encontra uma pérola num livro de conselhos poetizado, em que num determinado momento se diz o seguinte, muito nessa linha. O sábio diz ao rei que tudo o que há de bom e meritório no mundo que se produza e que eu tenha deflagrado, frutifique em benefício de todos os seres. E que qualquer mazela ou algo inadequado que qualquer pessoa desse reino realize, frutifique sob minha responsabilidade. Isso é uma forma de ver o karma de uma maneira muito diferente daquela que nós estamos acostumados. Nós talvez tenhamos uma tendência de dizer: eu não tenho nada a ver com isso. O meu karma eu já paguei, ou deixa comigo aquilo que é meu e toma para ti aquilo que é teu. É uma lição de sabedoria, em alguma medida, perceber-se, porém, se diz que se não conseguimos compreender a unidade da vida e despertar para o efeito do sofrimento universal, nós continuaremos reféns e prisioneiros num mundo de prazer e dor, em que a dor existe mesmo na experiência prazerosa, porque ela vai acabar. Essa é a primeira nobre verdade trazida pelos budistas. Por Siddhartha Gautama, o Buda, ele nos diz que existe a realidade do sofrimento, inevitável, inexorável. Algumas pessoas dizem que o budismo seria uma religião sem Deus e uma religião com um pendor pessimista. No Ocidente chega Schopenhauer, e ele nos diz que existe um pessimismo, mas
uma força dentro do ser humano que lhe faz, mesmo diante da morte, persistir na experiência da existência. Mas ele diz que tudo é sofrimento e não foi além do ensinamento. Então, Buda nos diz na primeira verdade que tudo está sobre um efeito de sofrimento. Depois ele vai nos dizer qual é a causa do sofrimento, que é a ilusão e a ignorância acerca da nossa essência, daquilo que efetivamente nós somos. Depois ele vai nos dizer que existe a cessação do sofrimento, e então ele vai nos dizer que existe um caminho que leva à cessação do sofrimento. Tudo isso é teórico, e continuará teórico enquanto não olharmos efetivamente para dentro de nós mesmos, não descobrirmos o sofrimento e não nos perguntarmos por que nós tememos viver. Tememos o karma. Tememos a visão de Deus. Isso que o Mahatma está dizendo na carta 88. A noção de sacralidade de Deus cria um bicho-papão nos dizendo: isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer. Se você fizer isso, você vai ter uma consequência. Se você fizer aquilo, você vai ter uma consequência. Aí a gente começa a ouvir que existe um segredo, uma lei da prosperidade, que nós devemos dar aos outros para que os outros prosperem. Só que a nossa motivação está presa porque nós temos uma noção teórica, intelectualizada, que se fizermos o bem, produziríamos consequências para usufruir do bem. Quem não ouviu e pode descobrir na nossa experiência que gentileza gera gentileza. É mais do que um jogo de palavras, é mais do que um mantra. Seja gentil e descubra como o mundo retribui a você o grau da gentileza na medida em que colocas no mundo. O curioso é que essa talvez seja uma das paramitas que nós vamos encontrar na voz do silêncio. Então, as paramitas, no terceiro fragmento da Voz do Silêncio, nos indicam Shila, Dana e todas as demais, Kshanti, Virya. E uma delas nos fala justamente de gentileza. Gentileza com o mundo, com tudo que vive. Simpatia, amorosidade. Isso nos inspira, mas quando nós fazemos isso porque tememos alguma coisa, tememos o sofrimento, porque queremos produzir mérito kármico que nos garanta experiências prazerosas, a gentileza que gera gentileza também nos mantém aprisionados. O Mahatma segue na carta 88 dizendo que talvez tenhamos que nos libertar desse bicho-papão, dessa vilania que nos obriga a ser bons, na expectativa do resultado decorrente das boas ações, para aprendermos o bem pelo bem. Isso está na Bhagavad Gita. A primeira parte da Bhagavad Gita, num processo profundo de autoconhecimento, leva Arjuna, que assim como Salomão, que assim como esse rei que ascende ao trono, Arjuna teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse antes de entrar na batalha. O seu oponente pede guerreiros, pede carros, pede animais. E a única coisa que Arjuna pediu foi estar em contato com Krishna, que é a voz da sabedoria. O sagrado, o divino dentro de si, com o qual ele pode estar intimamente em comunhão ou em contato. Então, em contato com isso que é o divino, o sagrado, num determinado momento, Arjuna olha para o campo de batalha e vê tudo que era conhecido para ele. E ele vai dizer: eu não tenho como lutar com isso, porque a vida perde todo sentido. Então, o início de um processo profundo de transformação é uma certa prostração. Fernando Pessoa indica esse momento como um momento de uma angústia. Vamos pesquisar tentando entender como emoções complexas se traduzem naquilo que nós temos como angústia. A angústia talvez nos chegue numa perspectiva de que algo dentro de nós nos aponta um caminho e a gente não consegue trilhar aquele caminho que para nós parece como o verdadeiro. Nesse ponto de angústia, São Paulo está se perguntando: por que o mal que é em mim eu faço e aquele bem que eu percebo eu não consigo realizar? Nesse momento de angústia está Arjuna quando ele olha para aquele outro lado e se pergunta:
Como é que eu vou lutar com aquilo tudo? Eu vou me descaracterizar. Não vai sobrar nada mais de Arjuna, de Otávio, de Paulo, do buscador espiritual, se eu realmente tirar tudo que formava o conjunto da imagem que eu construí para mim mesmo, me colocando no mundo, para ser como tal reconhecido por todos os demais. E Krishna diz: levanta, ó príncipe, e vive aquilo para o qual tu veio. Como guerreiro, o teu dharma é lutar. E ele pode pensar, mas eu não vou conseguir sobreviver se o oponente é tão forte. Freud vai nos dizer que tem todo um inconsciente que conduz a nossa vida sem nós nos darmos conta. A imagem metafórica é de um iceberg. Então a gente só vê o que está da superfície para fora, sem conseguir perceber o tamanho daquilo que talvez seja, dito esotericamente, um karma acumulado. E aí nós temos uma proteção entre o estado de consciência e aquilo que é simbolicamente um inferno da inconsciência, de todo o conjunto de coisas que talvez não sejam aceitáveis, relatáveis, admissíveis, associadas a cada um de nós e à imagem que nós construímos. Porque se a gente romper essa proteção que na psicanálise é chamada de recalque, a gente pode produzir um certo desequilíbrio profundo psicológico e uma ruptura da nossa estrutura, levando a uma possível esquizofrenia ou um estado de inadequação. O curioso é que no processo profundo de transformação da senda espiritual, o aspirante é confrontado com todas as suas mazelas, na medida daquilo que dá conta. E o não conhecer é, em alguma medida, uma espécie de proteção. Só que é uma proteção que nos continua mantendo reféns de nós mesmos. Jung, num determinado momento de coragem, e ele depois vai relatar isso e apresentar em imagens no livro vermelho, ele pede à sua alma: traga tudo, sem conta-gotas, que venha. Essa é quase uma visão simbólica de um aspirante espiritual que brada aos céus. Se o karma tem que amadurecer, que ele venha. E isso é esse passo em que Arjuna, compreendendo com Krishna que o dever é lutar, ele se abre para aquilo que precisa vir. E Krishna vai dizer: ó príncipe, nunca houve um tempo em que eu não tenha existido, nem tu, nem haverá um tempo em que eu deixarei de existir, nem tu. Só que tu não sabes e não lembra. E ele está quase falando para ele mesmo como tu és aquilo, embora esteja identificado com uma outra coisa e teme a vida e a morte. E a gente pode continuar se perguntando o que que a gente teme? O que que a gente teme? Teoricamente, as coisas talvez sejam muito mais fáceis de falar e elaborar, porque cada um sabe onde o calo aperta e quando ele aperta. A questão é que nós condicionamos nossa existência num desconhecido daquilo que é o inferno ou o inconsciente e preferimos não mexer com isso porque na vida espiritual se diz que o aspirante que começa a ver abre abismos e não tem como retornar. Se diz que nada acontece conosco se nós não damos conta. Se acontece, não tem uma conotação punitiva, tem algo pedagógico, mas isso também é só teórico. Se a gente fala que o karma que amadurece e vivenciamos veio para nos ensinar algo e não para nos punir, talvez, meus irmãos, a gente não esteja ainda aprendendo, porque a gente está só dourando uma pílula ou colocando numa visão simbólica
uma coisa que continua produzindo dor e que a gente fala, se a dor é inevitável, ok, mas a gente continua, de algum modo, passando e lutando com a dor, numa expectativa de um futuro diferente, numa expectativa de um momento de prazer, de alegria. E ficamos reféns disso, da alegria e da tristeza, do prazer e da dor. E aí? E eu não sei o quanto nós não nos damos conta de que condicionamos todas as nossas possibilidades de experiência existencial para fugir da dor e para vivenciar um momento de alívio, um momento de alegria, fugir de eu, porque a primeira, na verdade, continua nos dizendo que tudo é sofrimento. Ele é inevitável. A gente, em português, traduz para sofrimento, mas a palavra que vem, então, do pali dukkha, indica uma, uma incompatibilidade entre o que nós estamos experimentando e o que nós gostaríamos de experimentar. O que nos tira do momento presente, do aqui e agora. Então, a gente tem uma oportunidade de vivenciar algo nesse instante, mas a nossa consciência está dividida, ela está querendo estar em outro lugar ou vivendo outra coisa. Hoje nós estamos vivendo o que nós desejamos ontem. E apesar de estarmos vivendo o que desejamos ontem, hoje nós estamos desejando outra coisa. Isso é o samsara. Então a gente vivencia o karma que amadureceu e produz um novo karma, normalmente da mesma natureza, fazendo com que a gente ande em círculos, em círculos. E talvez dizendo, eu já paguei meu karma, ou eu sou a pessoa boa, os outros são os vítimas, e não conseguindo entender. Aí a gente pode fazer um recorte naquela tradição também do Zen, conhecida na história, que o camponês, no meio do interior da China, não tinha nada a não ser um cavalo. Vocês provavelmente já ouviram essa história mais de uma vez. A única coisa que ele tinha era um cavalo. E um dia o cavalo dele foge. E quando o cavalo vai embora, os vizinhos chegam até o velhinho e dizem: Que coisa ruim, seu cavalo foi embora. E ele responde para os vizinhos: É, isso é ruim, mas também é bom. E os vizinhos vão embora e não entendem a resposta. Passa um dia, aquele cavalo que tinha fugido retorna e retorna com um novo cavalo jovem, forte. E aí os vizinhos veem aquilo e vão até o velho, o ancião, e dizem: Que coisa boa! Teu cavalo não só voltou, como trouxe outro, agora você tem dois cavalos. E o ancião responde: É bom, mas é ruim. E eles fazem uma cara sem entender e dizem para si mesmos: esse velho está ficando gaga. E vão embora. Bom, um dia o filho do ancião chega até a casa do seu pai e resolve adestrar o cavalo jovem. Só que ele sofre um acidente e quebra a perna. Aí os vizinhos chegam e dizem que ruim. E o velho responde: É ruim, mas é bom. Essa história não tem fim. Estoura uma guerra e todos os jovens são convocados. Mas o filho do ancião não tem como ir, porque ele está em convalescença da fratura. Os vizinhos dizem que bom, e ele diz é bom e é ruim, e os vizinhos vão embora. E a gente anda no mundo a partir do nosso colorido, nas expectativas de alcançar o prazer e de fugir da dor, colorindo tudo como bem e mal, fora da gente. Eu tenho um amigo em Curitiba, eu estou em Curitiba hoje. Agora tem 11 graus, uma noite fria. Eu tenho morado mais em Brasília, mas estou entre Brasília e Curitiba. E quando a vida me traz para Curitiba, parece que eu tenho a oportunidade de matar a saudade do friozinho. Frio e chuva em Curitiba hoje. Eu tenho um amigo em Curitiba que dizia que ficava angustiado vendo aqueles programas da National Geographic, porque ali a gente vê a vida selvagem, e ele diz que ele sempre torce para a zebra escapar da leoa. E a gente fica vendo aquilo, e os animais, num estado natural, vivem da caça e alimentam suas necessidades naturais. E por mais que a gente fique torcendo para a zebra escapar, vai ter aquele momento em que a gente se depara com
A zebra sendo capturada e vai servir de almoço, vai servir de alimento. E a gente fica assim, então tem o bem e o mal. E isso especificamente para a vida em natureza, a gente vê de um modo tão belo no filme do Rei Leão, em que o pequeno rei que vai ascender ao trono aprende com seu pai, que é o velho rei, que existe uma harmonia na natureza. E eles estariam no topo da cadeia alimentar, mas haveria o tempo em que a morte os chama e eles retornariam para a terra para servir de alimento aos demais. E assim se mantém uma harmonia, além da ideia de bem e de mal, de certo e de errado, mas que ganha um elemento próprio quando nós percebemos surgindo naquilo que é a vida em manifestação, a condição humana. Rumi, numa das suas poesias, diz: quando vieste a esse mundo, uma escada foste colocada diante de ti. Como isso pode ser novidade para você? Foste pedra, foste planta, foste bicho. Hoje és humano e tendes a construir num processo de evolução uma condição que te divinize. Mas hoje és humano. E o que nos cabe como seres humanos e o que está além da ideia de bem e de mal produzida a partir da nossa experiência e das nossas expectativas e das nossas responsabilidades. Nós somos escolhedores que convivem com outras pessoas, que têm simpatia e antipatia com algumas pessoas e com outras pessoas. Luz no Caminho tem uma parte retirada de um outro livro que é chamado das antigas escolas de mistério, num momento de decadência, o Idílio do Lótus Branco. Esse é um grande texto para ser estudado. A gente abre o olho para perceber um momento em que os mistérios estão degradados. Os ensinamentos espirituais foram manipulados. E existe um momento sublime nesse texto em que se fala das três grandes verdades que continuam sendo verdadeiras, ainda que não existam ouvidos para compreendê-las. E ali se diz que a alma do ser humano é imortal. E o processo de evolução segue muito além daquilo que nós conseguimos conceber. E ali nos fala uma outra coisa, nos indicando que nós somos, como escolhedores, responsáveis pelo bem e pelo mal que chega a cada um de nós. A responsabilidade não está no outro. A responsabilidade não está em Deus. A responsabilidade está em nós, como aprendizes da vida, que escolhemos e produzimos na movimentação das nossas escolhas consequências que chegam a cada um de nós não para nos punir, mas para gerar emancipação e libertação, que vai muito além de tomarmos o efeito da experiência kármica como algo teoricamente que nos ensina. Se nós simplesmente dizemos que o karma que amadureceu veio para nos ensinar, a gente está simplesmente resignado. É meu karma. Ele está vindo para muito mais do que isso, ele está vindo para libertar. Mas o libertar não significa que ele amadureceu e deixou de existir, porque a nossa reação diante do karma normalmente é similar à reação que nós já tínhamos, e continuamos tendo. Ela talvez esteja nos dizendo, se conseguirmos abrir os nossos olhos, que tudo sofre, independente do nosso sofrimento, e que isso nos chama, por amor, a um verdadeiro despertar da compaixão, em conduzir a vida e a existência não para encontrar uma alegria ou para fugir do sofrimento, mas para poder mitigar um pouco o que seja do sofrimento de todos os seres. Isso talvez seja uma essência da vida e a tônica pela qual nós existimos. Descobrir a verdade que liberta a unidade e, apesar da unidade, a experiência da existência humana
na ilusão e no sofrimento. Quando a gente pensa na essência de um trabalho espiritual, talvez a gente imagine que a essência seja alcançar a iluminação. E nessa ruptura lógica, talvez a essência não seja alcançar a iluminação, mas fazer o nosso melhor para que os nossos irmãos se iluminem. Porque, em alguma medida, se existe uma vida que é una, a iluminação de um irmão é a iluminação de qualquer um de nós. Na verdade, de todos nós. Quando um se ilumina, é a humanidade que se ilumina. Por outro lado, voltando ao poema de Thich Nhat Hanh, qualquer ato de iniquidade que seja realizado na humanidade é uma responsabilidade de qualquer um de nós, de todos nós. As mazelas que estão no mundo tocam a cada um de nós. E nesse sentido, Thich Nhat Hanh segue falando: eu sou aquilo que sofre, eu sou o que produz sofrimento. E isso continua porque eu não aprendi a amar. Porque eu não aprendi e não permiti o florescimento da compaixão universal. Em alguma medida, aquilo que deflagra o karma o faz nos chamando a um despertar espiritual. E nesse sentido, o que nos cabe, além de exercer constantemente o discernimento presente, se não agradecer? Annie Besant, num determinado momento, quase no fim da vida, vai compartilhar algo que continua sendo mera retórica intelectual se não conseguirmos vivenciar o que ela compartilha. Diz Annie Besant: de todos os momentos da minha vida, as oportunidades que eu tive de ter alegria e prazer são dispensáveis. Mas os momentos que geraram dor profunda, desses eu não abro mão de nenhum, porque foi através deles que eu consegui compreender um pouco do que seja a essência da vida. Quando nós falamos do primeira nobre verdade como uma verdade do sofrimento, talvez a gente esteja se perguntando: nada evolui senão através da dor e do sofrimento? A gente costuma ouvir que também tem uma evolução através do amor. Talvez esses sejam os dois lados da mesma moeda. E talvez a gente ainda não tenha descoberto o que é o verdadeiro amor, se nós imaginamos que estamos evoluindo porque amamos todas as pessoas. É dito com outras palavras a mesma questão de sermos gentis na expectativa de receber a recompensa da gentileza. É dito de outras palavras, com outras palavras, a mesma coisa de sermos generosos com os demais no sonho de que possamos prosperar. Essa é uma máxima oculta, que foi indicada quando se começou a falar de um segredo. Se você quer prosperar, quer saber qual é o segredo da prosperidade, seja generoso. Porque se não permites a circulação de tudo e a abundância em benefício de todos os seres, ela nunca vai chegar para você. Mas se a causa de tu seres generoso está associada à expectativa e o sonho de que a abundância te coroe, talvez não tenha descoberto ainda uma energia ilimitada, que não é diferente da essência daquilo que nós somos. Embora como humanos sejamos seres de falta, de necessidade, que aguardam que Deus nos alimente, que a vida nos abençoe e que todas as outras coisas possam acontecer. Deus me livre do sofrimento, Deus me guarde da tristeza, que eu possa ser abençoado. Talvez exista algo além disso tudo. De novo, Rumi vai nos falar.
é atribuído a Rumi, dizem que é um outro pensador persa. Além do bem e do mal, há um campo. Eu te espero lá. O que que está além do bem e do mal? O que que está além da paz e da guerra? O que que está além do amor e do ódio? Dizem que existe um amor que não tem algo que o confronta. Dizem que tem uma paz que não tem uma sucessão com distúrbio e com guerra. Que paz é essa? Que amor é esse? Quando todas as nossas certezas sucumbem, quando todas as nossas expectativas sucumbem, quando nós realmente não temos expectativa de sermos felizes e ainda assim estamos, o ser floresce. Esse ser não clama por amor. Esse ser é o Senhor do amor. Em alguma instância, ele é o que nós somos, porque não há dois. E esse amor que se difunde como fragrância no mundo só pode chegar com esse perfume porque existe uma abertura para isso. Essa abertura, acho que abriu um som. Essa abertura se dá com um processo de transformação. Essa abertura se dá com a morte, morte da ilusão. Nas quatro nomes verdades, a segunda é a causa do sofrimento, que é a nossa identificação com o veículo, com o campo de expressão. A terceira é que existe uma sensação, e a quarta é todo o caminho verdadeiro para realizar essa cessação do sofrimento, que só pode acontecer quando nós abrimos os nossos olhos para a verdade que transforma. Naquele dia sabereis, eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós, ou seja, tu és aquilo, aquilo em ti, Deus em vós, esperança de glória, Cristo em vós, a esperança de glória. Dizem que uma das passagens mais bonitas da transformação profunda de Siddhartha Gautama, quando ascende, quando desperta em vigília para esse mundo de manifestação, depois de tocar o sagrado e de realizar o sagrado, é que ele olha para o mundo e diz: maravilha, todos vós sois Budas. Esse potencial tem que se transformar em ato realizado e não em teoria de acúmulo de fatos intelectivos que não transformam. Por isso, na Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna: luta, e se morreres, morres cumprindo o teu papel. Há algo além da vida e da morte, independente da expectativa. Luta pelo amor do cumprimento daquilo que a vida te chama para fazer e não espera o resultado. Entra no campo não para saber se você prevalecerá ou sucumbirá, mas porque a vida te chama para fazê-lo. Aqui agora, aqui agora, aqui agora, aqui agora. E aí a sequência do ensinamento diz: ainda que não penses no resultado, ele vai vir. Porque ele segue, isso está no Dhammapada. Aquele que produz sofrimento passará pelo sofrimento como a roda do carro de boi segue o boi que a puxa. Aquele que faz o bem, que traz alegria para os outros, viverá a frutificação da alegria como a sombra que segue o corpo projetado pela luz solar. A sombra projetada a partir da luz solar no corpo. Então, existe um efeito. Nós somos escolhedores. É tão curioso, mas um ensinamento enviesado na contramão, a gente tem um ensinamento puro com as tradições, que começa, por exemplo, com Platão, na tradição ocidental, e que vai chegar na idade moderna, contemporânea, em Kant. Kant nos fala de um imperativo categórico: nunca trate outro ser humano como objeto para a satisfação dos seus objetivos.
Trate todo ser humano como um fim em si mesmo e não como um meio para que possas desfrutar ou viver algo. E aí a gente tem uma ruptura enviesada completamente dessa máxima que a gente vai encontrar, por exemplo, no Marquês de Sade. O Marquês de Sade dá do seu nome a ideia de um sadismo. Então a gente está falando de crueldade, sadismo, infligir mal e sofrimento a todos os demais. E o curioso é que o Sade, no fim da sua vida, vai dizer que não há nada melhor para nós fazermos senão nos tornarmos amigos de Deus. Mas ele pensa nessa amizade com Deus no sentido de alcançar a retribuição. Ele está falando em fazer o bem, não pelo bem, mas como possibilidade de usufruir dos efeitos que necessariamente vão vir. A natureza é escrava da lei. Isso está na Carta 88. Ela trará alegria e felicidade para quem produz alegria aos demais e trará dor e sofrimento para quem produz tristeza para os demais. Essa é uma parte do ensinamento que leva a Sádia a querer dizer: em vez de eu produzir sofrimento nos demais, eu tenho que produzir alegria nos demais. Antes dele chegar nessa conclusão, ele corrompe a máxima kantiana do imperativo categórico e diz: trate o outro como objeto das suas buscas na medida em que eles permitem serem objetificados. Se eles permitem, faça, porque você tem que ser feliz. E no fim da vida ele diz: a melhor coisa que nós temos é nos tornarmos amigos de Deus, mas numa perspectiva utilitária. O budismo, quando nos fala dos vários mundos, ele nos diz que tem mundos inferiores à condição humana, dos animais, eles falam dos espíritos sedentos, e ele diz que existem mundos superiores à condição humana. Eles falam que tem o plano dos deuses, o plano dos semideuses. Em alguma medida, eles dizem que quando a compaixão floresce por tudo o que vive, nós temos inclusive compaixão dos deuses, entre aspas. A nossa tendência seria ter compaixão daqueles que estão na miséria. Mas será que nós conseguiríamos ter compaixão de quem está na abundância? E eles continuam dizendo que essa compaixão com aquilo que está na abundância, porque a compaixão é com tudo que vive, é porque vai acabar. Então, aquele que está, entre aspas, no reino dos deuses, no mundo dos deuses, nem percebe as outras coisas, ele está no momento do deleite. Ele experimentou o quindim. Imaginem vocês experimentar a existência em que nós estamos tentando pregar um prego na parede, erramos e batemos no nosso dedo. O dedo começa a latejar. A gente está numa miséria terrível. É o último, sentindo dor física. Outra coisa é você desfrutar daquilo que produz prazer através das papilas gustativas. Então, Em Busca do Tempo Perdido começa com o protagonista experimentando uma iguaria numa cafeteria parisiense. Quando ele experimenta aquela iguaria, ele está num estado de êxtase que traz a ele as melhores lembranças a partir da infância. E aí toda Em Busca do Tempo Perdido seria essa reminiscência a partir de um princípio de prazer que o conecta com as outras experiências sensoriais. Então, nesse momento, a gente está em êxtase. A gente está sem uma consciência de presença individualizada, como quando a gente sente a dor do dedão que foi esmagado pelo martelo. E os budistas estão dizendo a compaixão está em relação a um e a outro. A gente tem a compaixão por aquele que está sentindo a dor com o dedo martelado, e a gente tem a compaixão por aquele que está sentindo o prazer com a iguaria, porque vai passar e ele vai despertar e vai passar pela experiência do dedo martelado. Aquele que martelou o dedo vai ter um momento de êxtase, e o que está no momento de êxtase vai ter um momento de dedo martelado. Então, Orfeu
quando alcança a iluminação, somente pode fazê-lo depois que ele é coroado nos infernos e passa indômito pelas coisas talvez que sejam mais difíceis, por esse encontro profundo consigo que nós temos uma camada protetiva. Quando percebe o quanto, de algum modo, nós estamos produzindo de desarmonia no universo, mesmo premidos por boas intenções. Essa, aliás, é uma expressão corriqueira popular. De boas intenções, o inferno está cheio. A nossa expectativa de recompensa precisa, não como elemento externo, mas interno de compreensão, ser transcendida e abertura para a morte realizada, não como símbolo de morte física, mas como verdadeira entrega para a vida espiritual. E aí Krishna continua ensinando Arjuna e diz: o efeito segue, mas quando ele vem, tu podes dedicá-lo àquilo que tens como sagrado, até que haja um momento em que não há dois, mas descubras que o verdadeiro agente de qualquer coisa é aquilo que é uno com a essência da vida. Então, como seres humanos escolhedores, a gente precisa desenvolver o discernimento e começar a perceber que a partir das nossas escolhas realmente nós produzimos favorecimentos ou dificuldades a todos os demais. Mas existe uma coisa que é o cumprimento da verdade e daquilo que nos cabe, independente dos julgamentos e dos olhares externos. Se diz, em alguma medida, que enquanto nós não aprendemos a escolher, nós somos reféns das circunstâncias, somos escolhidos. E vamos aprendendo a escolher, e vamos aprendendo as consequências das nossas escolhas. Esse é um processo de evolução na jornada da alma humana. Mas se fala que e isso, até simbolicamente, na linguagem teosófica, é a construção de Antakarana, que é a ponte que liga o humano com o divino. Então, a mente humana ou a alma humana está presa naquilo que nós temos como a alma animal, das nossas necessidades. A gente é muito pulsional, a gente vai vivendo atrás do prazer e fugindo da dor. E mantém a nossa alma cativa e presa nisso. Nós não sabemos ainda como realizar as escolhas. A gente vai movido pelo inconsciente. E isso é uma das frases de Schopenhauer. Você acha que escolheu, mas não é livre para saber exatamente aquilo que você quer. Essa acho que é uma frase, como é que ele escreve? Você é livre para escolher, mas não é livre para definir o que você quer. O que você quer já está previamente definido sem que você nem saiba. Isso é a força do inconsciente. E a gente se acha livre sem descobrir a essência do livre-arbítrio e o poder que há nisso. Então a gente vai aprendendo, 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 aprendendo. Não escolher é também uma escolha. E quando a gente começa a escolher, a gente tem que aprender a estar inteiro naquilo que a gente escolhe. Então tem uma bifurcação. Não adianta a gente escolher andar para um lado e estar com o coração e com a mente naquele outro. A gente não consegue viver integralmente naquilo. Se diz que então isso é o palmilhar, a construção da ponte que abre a alma humana para uma conexão com a alma divina. Só que quando esse antakarana está completamente feito, ampliado, se diz que tem essa desconstrução. Desconstrução. E é a completa fusão entre a alma divina e a alma humana. Se fala que os mestres de sabedoria, que são mais do que seres humanos, eles são a perfeição daquilo que é o potencial divino no humano. Transformaram em ato perfeito a potência divina latente dentro de si. Esses não têm escolha. Eles são a própria expressão da vida, naquilo que é a sua manifestação em essência. Não há dois. Há
o reto viver. Isso está muito nesse nobre caminho óctuplo. Primeiro, a nobre visão daquilo que é a unidade da vida. E o último, um reto êxtase. Não há dois, há um. Não há escolha, a liberdade. Difícil entender a liberdade. Difícil ir além das nossas certezas e das nossas escolhas e descobrir a harmonia universal sob o firmamento, em que, além daquela compreensão de bem e mal, de sofrer e de prazer, existe uma compreensão de que tudo caminha para um despertar e o florescimento do verdadeiro amor compassivo permite àquele que, embora possa estar no nirvana, nasça para um novo dia como um sol que continua raiando para verdadeiramente servir a todos os seres com sabedoria. Isso significa, talvez em um momento sorrir, talvez em outro momento fazer um rosto mais grave ou duro. Um dos mestres que inspiram a fundação da Sociedade Teosófica tem uma tônica mais doce. Outro desses mestres que inspira a fundação da Sociedade Teosófica tem uma tônica mais assertiva e dura. Independente disso, ambos têm a possibilidade de uma voz da verdade que está além da ideia de bem e de mal e de escolha. Mas enquanto humanos, o que nos cabe? Descobrir e discernir o efeito das nossas escolhas e nos tornarmos verdadeiramente aqueles em comunhão com o dever que nos chama, escolhedores cada vez mais sábios e que reconhecem o porquê nós escolhemos, até que possamos ir além dessas escolhas. Agora, São Francisco de Assis, que, além da expectativa de poder ser amado, descobre o valor do amor em si, que, além da expectativa de ser perdoado, descobre o valor do perdão em si, que, além da expectativa de ser compreendido, aprende o valor da compreensão em si, e fala de uma morte, que é mais do que renascimento, é ressurreição espiritual que leva à vida eterna, que não leva para outro mundo, mas faz despertar para aqui e agora acerca do sentido profundo da oportunidade que nós temos, detentores de um corpo, de verdadeiramente limitarmos essa sabedoria para se expressar através desse agente. Tem uma parte tão bonita para a gente concluir em Luz no Caminho, que menciona que nesse instante de compreensão, nós entendemos por que, ao longo do tempo, a própria divindade, através de nós, forjou a construção de uma alma e de um ego e de um corpo em manifestação. Então, o ser humano tem razão, sensibilidade e a possibilidade de ação no mundo. É o agente criador do karma, o único agente livre na natureza, o produtor daquilo que é miséria e alegria. A gente pode se perguntar por que isso tudo? Por quê? Então, se nós já éramos livres na origem, nós somos colocados, expulsos do paraíso, para aprender através das nossas escolhas, sermos os produtores das mazelas. Por que isso tudo? É nesse momento de compreensão profunda da unidade da vida, de Deus em nós, esse Deus vivo, esse espírito vibrante dentro de cada um de nós, que nós compreendemos porque ao longo do tempo essa personalidade foi construída. Não há outro motivo para viver senão servir a vida, transformando-se verdadeiramente, não teoricamente, num grande benfeitor da humanidade
e um servidor da luz divina. O servidor da luz divina que tem em si o potencial para ajudar na libertação de todos os seres. Algumas escolas falam que a gente tem que se libertar para poder ajudar a libertar. E outras dizem: não te preocupa com a sua libertação. Já és livre. Algo em nós sempre foi. Então não te preocupa se realizas ou não realizas a vida espiritual. O que deve ocupar o tempo, que é o bem mais precioso que se tem, é agir no mundo, possibilitando que todos os seres sejam felizes, ditosos, que realizem a natureza divina e sejam livres. Obrigado. Gratidão, irmão Otávio. Suas reflexões, suas palavras tocam o coração. Sempre eu te falei isso. E o importante é a gente viver a cada dia todo esse processo, porque o processo é o caminho da alma. Por isso que nós estamos aqui, para aprendermos, para refletirmos, para mostrar ao outro o nosso amor e a nossa compaixão. Porque se assim fizermos, estamos cada vez mais evoluindo. Gratidão. Podemos abrir os microfones e, se alguém quiser se manifestar, perguntar alguma coisa, estamos abertos. Fazer uma pergunta para o irmão Otávio. Sempre eu faço alguma perguntinha, né? Perguntinha não, uma observação, né? Quando nas palavras, nas escrituras sagradas, procurai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, estar com Deus já não seria o suficiente? Essa é a minha pergunta. Eu acho que a grande questão é a gente descobrir, né, se é possível ter essa completa entrega para aquilo que é a vida divina. E a gente fica muito preso entre o que nós chamamos de samsara e nirvana. E, e a gente fica esperando a possibilidade de novo de estar nesse possível desequilíbrio. É quase como imaginar um equilíbrio dinâmico andando de bicicleta, aqui e lá, lá e aqui e lá e aqui. Está em Deus, mas tem um pé na terra. E tendo o pé na terra, a gente tem eventualmente a pressão, e a pressão leva a uma liberação da pressão e um novo estado de êxtase. E o que que a gente quer? Será que tem um não querer que, independente disso, nos permite ser? Esse é um ponto tão importante. Tem um teosofista das primeiras épocas que passa por esse caminho transformador de uma maneira exitosa, chamado Damodar Mavalankar. E ele diz que a máxima ocultista é aquela que, em alguma medida, a gente conhece, mas a gente não entende. Vejam só, conhece, mas não entende. De estar no mundo sem ser do mundo. Por que estar no mundo? E como não esquecer que se é aquilo? E apesar disso, estar aqui. Então, estar com Deus no mundo dos homens talvez seja, apesar de todas as dificuldades do mundo, a eterna que deixaremos de sofrer. O curioso é que, apesar do sofrimento, nós podemos estar sem sentir dor. A Radha falava isso, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha nossa. Então, apesar da dor, nós podemos ir além do sofrimento. Então, isso é estar com Deus, aqui. Está aqui, está aqui. Se não é possível encontrar aqui, a projeção de fora
não é mais do que uma mera projeção. Quando encontrar aqui, a gente vai aprender por que está. E apesar disso, não esquecer da origem divina. Estar aqui, é, ser daqui, como é que é a frase? É É, estar no mundo sem ser do mundo. e não ser daqui, e não ser do mundo, necessariamente é que a gente tem que ser mais do mundo, né? Pode-se dizer assim, porque nós tivemos aí agora, foi ontem, se não ontem, o desaparecimento aí do Paiva Neto, né? O fundador da Legião da Boa Vontade, que tanto bem fez para tantas crianças, para tantas pessoas, e ele estava ativo, né, no mundo. Então, quando ele está ativo no mundo, está ativo com Deus, né? Está com Deus, né? Primeiramente, tanta benfeitoria para tantas crianças, né? Principalmente naquele momento de Covid. E eu não acompanho muito o trabalho, não, mas um pouco, sim. Então, ele estava com Deus, mas estava com o próximo. Estar com o próximo é estar muito ativo com Deus, né? Obrigado, Otávio. Eu que agradeço, Antônio. Bom estar com você aqui de novo. Agnes? É, olá, Oi, você vai falar. oi, irmã Samira. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos e Boa irmãs. noite, Rose. Boa noite. Eu agradeço muito o irmão Otávio, que sempre brilhantemente nos coloca conceitos muito importantes sobre a vida espiritual, e é uma realização, assim, ter em mente que há uma saída para a vida como a gente. São coisas boas, são coisas ruins. Essa história, né? Essa história, que uma coisa pode ser boa, mas também pode ser má, né? E, por fim, a importância da reflexão nas escolhas que a gente faz, né? Então, nós vemos um grande sofrimento e nas pessoas, e de modo geral nós temos aí assistido a algo impensável no nosso nível de inteligência, se assim eu posso chamar, né? Pessoas sendo massacradas pela fome numa época em que se produz tantos alimentos, né? Em conflitos que não conseguimos compreender porque não são resolvidos, né? Então a corda parece que não, né, vai arrebentar sempre mesmo do lado mais fraco. Mas, por outro lado, na teosofia eu aprendi a questão da fortaleza interna. Nós precisamos realmente fazer uma luta, mas essa luta talvez não seja exatamente pelas coisas materiais, mas saber o momento de deixá-las, né? Então, eu agradeço muito, irmão, pela palestra. Um grande abraço a você, Otávio, e a todos. Grato, Rose. Bom poder voltar a vê-la. Espero que logo possamos estar juntos novamente aí em São Paulo também. Com certeza. Embora algo nosso nunca tenha deixado de estar junto. Isso em relação a todos os seres, né? Isso é uma coisa bem interessante. E se a gente fala do karma, mencionamos bastante sobre isso, talvez seja interessante a gente pensar se isso é possível como reflexão compartilhada, que algo é completamente imaculado dentro de nós. Então, isso como espírito, independente das coisas e de experiências e de escolhas, aquilo é o eterno ser, independente de morte ou nascimento. A morte é apenas uma passagem de aprendizado daquilo. Então, não temer o karma ou as consequências.
não para viver de modo indolente, mas para realmente entrar na vida na plenitude da sua unidade e no cumprimento e encontro do Dharma. Não condicionar limitantemente a nossa vida por medo ou por expectativa, que é o outro lado, mas despertar para esse gigante espiritual como uma possibilidade que a vida nos sorri, dando mais um dia para efetivamente sermos uno com aquilo. Se a gente silencia, isso é um ensinamento tão sublime, também do Thich Nhat Hanh. Quando ele fala da compaixão, ele diz assim: a gente vê as pessoas no mundo sofrendo, mas a gente não sabe o que fazer. Ele diz: a gente não sabe porque a gente quer fazer a partir das nossas inclinações, do que a gente tem como bom para o outro. E ele diz: vai além disso. Simplesmente esteja com o outro completamente disponível. Se a vida te traz, esteja inteiro e apenas escute. Se a gente escutar com a alma, com o coração, e não projetando na mente o que que a gente tem que fazer, é a compaixão que nos traz uma luz de verdade. E é mais do que dizer, entende? Quando fala, tem uma voz que fala, é alguém que escuta e então age. Uma unidade com a compaixão. É sabedoria, amor e presença no mundo. Então a vida sorri para nós, dando mais um dia. E esse é um dia para a gente verdadeiramente despertar a compaixão. Se ela despertar, a gente não tem que estar preocupado ou com medo do que fazer ou não fazer. A gente realmente vai começar a fazer e agindo no mundo com liberdade. O mundo clama por isso. E esse clamor do mundo, na verdade, é o mundo inteiro dizendo para nós: acorda, desperta para esse gigante que é o espírito, que, entre aspas, porque acho que o karma é muito mais do que a gente consegue imaginar. Se a gente imagina um Manvantara e um Pralaya, e Blavatsky diz não tem começo nem fim, isso em algum momento talvez nos mostre que tem uma transcendência do karma além da condição humana. Mas já que nós somos humanos e nos encontramos como humanos, existe algo além do karma, na condição humana. E isso é Arjuna percebendo que ele pode fazer o melhor dele sem esperar recompensa e simplesmente estar agindo no mundo. Então, a vida nos dá a oportunidade e um chamado: age, mas que essa ação não seja tua, que ela seja a possibilidade da expressão de Deus. Então, através da compaixão, quando a gente não coloca para o outro o que é melhor para ele, humildade é aprendiz e está. Talvez a gente vá além do intelectualismo e viva. E se a gente vive, a gente descobre que tem uma bênção inexaurível. Ela traz paz porque é a paz. Ela traz bem-aventurança porque é a bem-aventurança. E ela traz presença cada vez mais ativa no mundo. Isso é Sat Chit Ananda. Isso é Deus em nós. Graziela, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Desculpa ter entrado atrasada. Eu realmente me perdi um pouco no horário, me confundi, mas eu me recordei de um mantra, né, que é bem difundido, né, por muitos países, que é do Ho Oponopono, né, que ele fala: entrego, confio, aceito e agradeço. E essa premissa do que eu vejo do entregar, do confiar, dessa aceitação e esse agradecimento leva a gente para essa ideia de se entregar para a vida espiritual, de não temer as consequências do karma e, ao mesmo tempo, nos colocar em uma posição de ação,
de agir consciente, né? Porque se a gente lê de uma maneira superficial, semana passada eu estava lendo um livro da Annie Besant, que é As Leis do Caminho Espiritual, que ela vai falar da consciência superior, a lei do dever e a lei do sacrifício. E quando eu cheguei na lei do sacrifício, eu tomei um choque de realidade, porque se a gente lê de maneira superficial, a gente se sente meio que imponente, assim, mas o que que eu vou fazer? Né? Se algumas coisas estão que eu começo, dentro do meu nível de consciência, eu começo a perceber que tudo é harmonia, tudo tá num envolvimento de uma sutilidade que a gente acha que a gente tem que ir lá fazer, brigar e colocar e nos impor. Só que eu tô brigando contra a lei da harmonia se eu fizer assim, né? Não é neste nível, mas talvez seja no nível do que a gente observa dentro da escada de ouro. É a gente seguir como se fosse um caminho, né? Ter a vida limpa, ter a mente aberta, o coração puro e colocar essas coisas em ação que está ali dentro da escada de ouro, para a gente poder se colocar em posição no mundo de uma forma de entrega para o outro, de uma entrega para o próximo. E aí eu comecei a, a não ter mais birra da, daquilo que eu li dentro da lei do caminho espiritual, dentro da lei do sacrifício, porque eu tomei um choque na hora que eu li. Eu falei, mas e a minha ação? Mas a questão não é a minha ação, porque não sou eu que devo fazer, não é a personalidade, mas é aquilo que a gente tem que fazer em prol do outro. Quando eu estiver ainda colocando o eu no centro da minha consciência, eu não vou estar projetada para o próximo, não vou estar projetada para a humanidade. Então, eu tenho que tirar esse eu, colocar a humanidade e verificar ali o que que eu posso fazer para ajudar na evolução dessa humanidade. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que a humanidade necessita, dentro de cada pessoa que vier para mim. Então, se cada uma vier para mim e eu conseguir ter um pouco de entendimento para saber o que aquela pessoa está precisando, eu vou estar, sim, cumprindo a lei do dever, que é um dos primeiros textos desse livro, que é ajudar aquela personalidade, aquela pessoa que está ali na minha frente, naquilo que ela necessita, não daquilo que eu acho que eu deduzo que ela precisa, mas naquilo que ela necessita. Assim eu vou estar ajudando ela na evolução dela. E aí, com a palestra de hoje, me veio automaticamente esse mantra, né, do Ho Oponopono, que eu acho que, no meu entendimento, ele integra, né, totalmente essa questão do entrego, confio, aceito e agradeço. Gratidão, Obrigado. então. E eu lembro que isso vem na tradição havaiana dos Karunas, né? Parece que ele surge na perspectiva que um médico que estava trabalhando com enfermos psicóticos e violentos olha para os papéis sem um contato direto, mas ele realmente entra em comunhão com aqueles seres e percebe quanto da responsabilidade dele está deflagrando aquele tipo de miséria no outro. Quando ele aceita a sua responsabilidade, que é similar a um ensinamento budista do rei que estava ascendendo ao trono, ele libera, né, as pessoas, porque entende que está com ele ali alguma coisa. É uma visão diametralmente oposta do que a gente normalmente tem quanto ao karma. Então, que venha para nós o que é prazeroso e deixa com os outros a outra coisa. Ali inverte muito essa lógica e acho que isso passa um pouco no que mexe com todos nós, Graziela. Essa história verdadeira da compreensão do sagrado ofício, desse sacrifício.
que no fundo nos honra, porque é a possibilidade de Deus se fazer vivo através de cada um de nós. Sem a parte daqui, aquilo é hipótese. Na verdade, sem conexão com aquilo, é ignorância. Então, a sabedoria é a junção disso. Isso é yoga, isso é religare. E isso, na verdade, é entrega, como você falou. Aquilo em nós. É Jesus, Cristo em vós, né? É a glória. Como esperança a cada momento em que nós temos a chance de despertar espiritualmente. Não porque está esperando o despertar. Uma parte é, porque senão não acontece. Mas enquanto essa parte espera, nunca vai acontecer. É quando ela não espera mais que tenha a entrega verdadeira que essa fusão se faz manifesta, né? Aí é a própria iluminação de Buda que talvez esteja acontecendo agora. E ela se realiza agora quando isso desperta em nós. É, é o despertar da consciência. É olhar o outro como a nós mesmos. É desejar para o outro o que nós queremos que seja para nós. Tudo é o despertar da consciência, o viver, viver, vivenciar cada momento, focar naquilo que é importante, sabe? Então, isso nos faz o que? Evoluir cada vez mais. Sentir que o outro é igual a nós. Nós somos unos. Não existe separatividade. Carlos, quer falar alguma coisa? Boa noite, irmãos, Boa irmãs, noite. Marquezine. Ah, olha, eu tinha várias perguntas que ao longo agora dessa conversa final foram sendo esclarecidas, né? Então, ah, só me restou alguma coisinha assim para comentar, que eu vejo nos meios espiritualistas, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas que realmente estão empenhadas em aprender, em praticar, mas visando o bem-estar próprio, as recompensas futuras, a prosperidade, né? Ah, todas essas coisas ilusórias que nós sabemos, né? E aí, é, pensando nisso, eu acabei me lembrando que ao longo da minha vida, né, eu acho que ao longo da vida de todos nós, a gente encontra pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com teorias, karma, dharma, eh, a roda de Sansara, enfim, né, não tem essas preocupações espirituais. E, no entanto, se empenham de um modo assim sublime em atitudes para o bem do outro. A gente percebe isso, por exemplo, em conselhos, né? Conselhos municipais, estaduais, conselho do idoso, conselho de segurança, né? A maçonaria que eu pertenço participa dessas reuniões e a gente vê lá pessoas que não têm nada de, pelo menos aparentemente, pelo menos na superficialidade, não tem nada assim de preocupações espirituais, né? Não estão querendo nem receber, nem querem resolver problemas, arregaçar nas mangas e querem resolver. Isso a gente vê também em grupos de ativistas
ambientais, ativistas políticos também, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, né? Que político, a maioria não presta, né? Existem políticos que estão interessados em resolver problemas sociais, que entendem a responsabilidade que eles têm por terem sido eleitos, escolhidos, e estão lá para resolver. Eu queria perguntar da sua visão sobre esses seres. Obrigado, Conte. Alegria poder estar aqui compartilhando com você também. Espero que a gente tenha a oportunidade em breve de poder dar um abraço presencial. O tema da nossa próxima escola de verão, a escola de verão está abrindo suas inscrições agora nos próximos dias. A gente vai estar em Foz do Iguaçu, Teosofia e Justiça Social. Algumas pessoas começaram a me perguntar, mas como é isso? Isso daí tem a ver com política? Isso aí tem a ver com entendimento ideológico? O curioso é que Annie Besant tem, em português, já lançado pela nossa editora, o livro, inclusive, Ideais da Teosofia. E ela foi uma grande ativista, não é? Ela esteve no Congresso Indiano a partir do momento em que a Índia tem sua liberação da Inglaterra. Ela tem a vida espiritualista em um pé na realização social de um modo bastante intenso. Justiça social não tem a ver com corrente ideológica política de um lado ou de outro lado. Ela tem a ver com a nossa integração como seres humanos de convivência, né? E o quanto nós, em alguma medida, deixamos de viver para nós mesmos e temos a possibilidade de ajudar todos os demais. Blavatsky, na Chave para a Teosofia, fala sobre a teosofia prática e fala que a sociedade teosófica não é uma instituição política, com um viés de um lado ou de outro, mas ela de algum modo diz que os teosofistas, quando compreendem a unidade da vida, é, são agentes de transformação social que realizam coisas em benefício dos demais. Ainda que, dependendo do nosso temperamento, a gente seja mais bhakti, de algum modo que se diga dessa maneira, mais gnana de outra maneira, e alguns sejam karma yogis verdadeiramente, eu costumo dizer que algumas pessoas estão no fronte. Às vezes a gente está mais nos entendimentos, falo por mim, nos entendimentos daquilo que são os desafios sociais, os desafios humanos, e outras pessoas, como você bem ressaltou, não estão tão preocupadas intelectualmente em compreender na teoria. E independente da teoria, tem um clamor em si que os leva a verdadeiramente serem agentes. É, eu me pergunto se quando a gente está dentro da sociedade teosófica, dentro de um trabalho Gnana Yogi, e se é de algum modo indicado pela sociedade, por Blavatsky, nós também não estamos numa espécie, entre aspas, de ativismo. Não porque a gente quer transformar as outras pessoas, mas porque aquilo se comunica internamente conosco que nos permite querer compartilhar com os demais. Então eu acho, e isso se fala, são os três pilares da vida espiritual, que elas andam em alguma medida juntas, embora para cada um de nós, às vezes, mais para um lado, para outros mais para o outro. É o estudo, a meditação e o serviço. Então, a meditação nos leva a essa comunhão, né? O estudo nos leva à compreensão da verdade, a compreensão e realização da verdade. E aí, naturalmente, as ações em diversos níveis acabam acontecendo. Um meditador está transformando o mundo, e um ativista que vai lá levar o alimento para quem tem fome está transformando o mundo, cada um num ponto do seu temperamento. Então, entender a justiça social e a compreensão teosófica é compreender algo da unidade da vida e que, na verdade, nós somos servidores dela, que é a vida, ajudando não apenas os outros seres humanos,
essencialmente os seres humanos, mas ajudando o planeta, os animais, o meio ambiente, a galáxia, o sistema solar, o universo. Nós somos o universo. E falar em justiça social, teosoficamente, é falar nessa harmonia universal, traduzida naquilo que os gregos antigos, né, desde antes dos socráticos, então Pitágoras, de algum modo indicava sobre o bem viver, viver em harmonia com tudo que vive. Obrigado. Muito bom. Ninguém mais quer se manifestar? Irmão Heitor, quer falar? Não, irmã, mas muitas reflexões aí que o nosso presidente trouxe à tona para a gente meditar muito. Agradeço. Gratidão. Bom, nós temos algum chat aqui. A Raquel Andrade, ela está em Recife e ela até agradeceu. É que tá difícil de eu ler aqui. E ela absorveu muitas coisas boas. Gratidão, portanto, foi um prazer. Raquel, quer falar? Eu gostaria de agradecer mais uma vez profundamente pela oportunidade. Já cheguei a me filiar à Sociedade Teosófica, mas depois tive que sair, mas estou de volta, porque eu acho que é fundamental, na situação do mundo em que a gente vive, a gente participar de ações, de grupos, de estudo e de esforço, como da Sociedade Teosófica. Gratidão a todos vocês, em particular ao querido Otávio, que sempre me emociona sempre que abre a boca. Obrigada e uma ótima noite a todos. Irmão Heitor, você consegue ler alguns chats? Porque Eu aqui eu não queria estou só conseguindo. falar uma coisa que me veio na Pois mente não. com o que o irmão Otávio disse, do que o irmão Conte falou, de que na psicologia a gente tem aquilo que são os grupos de personalidade, né? E tem um estudo que é chamado do estudos das personalidades de acordo com o Eneagrama, que são 9 personalidades, né? E ele divide essas 9 personalidades em três grupos, cada grupo com três, né? E lá no Eneagrama vai dizer que as pessoas, né, as personas, de acordo com cada grupo, vai agir de acordo com a temática central desse grupo, né? Que aí ela vai estar falando que são as pessoas que são ligadas ao centro de inteligência, né, que pessoas que vão que é o centro mental, né, o centro de inteligência dela é focado no centro mental, que é mais focado para o pensamento. Vai ter aquelas outras 3 personalidades que vão estar focadas para o centro sentimental, né, para as emoções, e vai ter aquela outro grupo de 3 personalidades que vão estar focadas para o centro prático, né, que são mais instintivas, mais focadas à ação. E se a gente parar para pensar nesses 3 grandes grupos, né, que traz desse estudo do Eneagrama, a gente percebe que o centro mental, essas 3 personalidades do centro mental vão estar mais ligadas para o Jnana Yoga, as outras 3 mais para o centro sentimental, para as emoções, pode ser as pessoas que estão mais ligadas ao Bhakti Yoga, e as que estão as outras 3 que estão mais para o centro prático, né, de ação, talvez sejam as pessoas mais focadas para o Karma Yoga. Então, existe já um estudo dentro da psicologia, né, dentro do Eneagrama, sobre esses grandes 3 níveis de estudo da personalidade, né, que eu acho bastante interessante. Talvez isso mostre porque algumas pessoas são mais de ação e outras não são mais de ação, mas são mais de reflexão. Então, na psicologia já está trazendo um pouco desse estudo. É, é uma abertura da ciência, né? Que está levantando um pouquinho o véu da espiritualidade. Mas já está tendo um pequeno entendimento.
Irmão Otávio, quer continuar falando alguma coisa a mais? Deu um pico aqui no meu sinal, mas eu acho que eu É, peguei bem a fala percebi. da Graziella. Acho bem interessante mesmo, né? Tem um trabalho profundo sobre essa questão do enneagrama, os eneatipos, é bem interessante. E a coisa bacana dentro dessa nossa reflexão nessa noite é, de algum modo, também perceber, né? Como todos os demais também são flores expressivas daquilo que nós trazemos num potencial. Se diz que eh, a gente pode observar na beleza do mundo aquilo que as pessoas estão realizando. E tudo que uma pessoa realiza, nós também podemos, de algum modo, ter o potencial de realizar. Jesus teria dito: tudo isso que eu fiz e muito mais, vós também sois capazes de fazê-lo. Então a gente pode se inspirar e se inspirar nesses eneatipos como fragmentos arquetípicos, na verdade, de todo um potencial que trazemos conosco. E a partir do karma, que amadurece, também ter uma sabedoria no sentido de que as coisas fluem nessas circunstâncias atuais mais por um caminho do que por outro. Não que um seja melhor do que o outro, mas aquilo que está gerando a possibilidade de a gente desenvolver e aprender nesse momento presente. Gratidão a todos, gratidão, irmão Otávio, mais uma vez. E esperamos que dia 4 de dezembro possamos estar Dê juntos e certo. presentes. A irmã Maria Aparecida pediu desculpas, que lá em Santa Isabel está chovendo muito e ela teve problemas técnicos, mas ela deixou um abraço para todos e gratidão. Também quero trazer aqui a fala da Sandra. A Sandra gostaria de estar conosco hoje, mas também teve algumas dificuldades lá em Brasília, não pôde acompanhar ao vivo, vai acompanhar depois a Certo, partir da gravação. ok. Bom, na semana que vem, a nossa reunião vai ser online, novamente. Só que às 20 horas, o horário normal. E teremos a palestra da nossa irmã Odete Liberato, que nos falará sobre a cruz hermética e alquímica. Uma palestra muito interessante. Convidamos a todos para estarem conosco. E se amanhã alguém confirmar a aula de yoga, Maria Aparecida vai estar lá na Instituição Teosófica Pitágoras, às 18 horas, viu, Graziela? Se você quiser ir, se confirma, tá bom? Bom, então podemos encerrar. Vamos fazer o mantra da unidade. Ó vida oculta, que brilhas em cada criatura. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo. Ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz. Que todos sejam felizes. E que todos tenham paz. E que todos sejam muito, muito felizes. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.